Olá pessoal, voltamos agora com a nossa segunda parte do nosso módulo 5, onde nós iremos falar sobre os outros três aspectos que envolvem as características dos meios de contraste. E nós começamos falando especificamente da natureza química, e quero que vocês me acompanhem no slide, por favor. Quanto à natureza química, eles podem ser orgânicos, são aqueles que contêm carbono em suas moléculas, e inorgânico, são aqueles que não contêm carbono em suas moléculas. Então, nós temos elementos orgânicos, tá? Dentro da química, dentro de um contexto biológico, todo elemento, toda substância que possui carbono é um elemento orgânico. Tá? Por quê? Porque o carbono ele é a base estrutural dos seres vivos, ele é a base estrutural de toda matéria viva, e toda matéria viva é matéria orgânica. Tá? Então, se esse elemento ele possui carbono em sua composição, ele é em condição orgânica. Ele pode ser retirado do meio ambiente, tá? Como fazendo parte de um ser vivo, por exemplo. Se ele não possui o carbono na sua constituição, ele é inorgânico. Então, geralmente, os orgânicos eles podem ser de um contexto natural. Vou dar exemplo dos que são aí orgânicos, o ar e a água. A água é o elemento orgânico, tá? Quando em associação, né, com outros elementos que contêm carbono. O ar, o CO2, é um elemento orgânico, carbono e oxigênio, né? Então, quando esses elementos estão em associação com outro tipo de matéria viva, eles são elementos considerados orgânicos. O que mais eu posso falar para vocês sobre a condição desse elemento ser orgânico ou não? No caso dos elementos que são inorgânicos, esses que não contêm, né, o carbono em sua constituição, esses elementos geralmente eles são manipuláveis, né? Então são elementos que são manipulados em laboratório, né, para que haja uma associação entre diferentes tipos de substâncias químicas, tá? E como resultado final obter-se ali o composto, tá? Os orgânicos já são aqueles que podem ser, na maioria das vezes, retirados do ambiente natural em que nós vivemos, considerando desde que ele tenha ali o carbono na sua constituição. Quinto tópico, via de administração. Agora, né, é importante a gente entender de que maneira esses meios de contraste, né, eles serão administrados no organismo. Me acompanhe no slide, por favor. Via oral tem como princípio objetivo contrastar vísceras ocas, estômagos, intestinos e outras, podendo ser utilizados os seguintes contrastes. O contraste positivo, né, hidrossolúvel, que é o iodo. Contraste negativo, água, líquido gorduroso. Contraste de bário, né, que ele será pastoso, esse não vai se dissolver. Contraste de bário diluído com água ou suco, tá? Diluído, não dissolvido, ele não vai se eliminar, tá? Compreenda isso. Quando se fala que o contraste de bário ele vai ser diluído com água, né, ele vai ser ali como se você raleasse o elemento, porque ele é pastoso, então ele pode ser misturado à água, né, ele não vai acabar ali na água, ele não vai perder a sua propriedade química, ele não se quebra, não se dissolve, ele simplesmente se torna mais maleável em contato com a água. Então, em via oral, esses meios de contraste, eles têm como característica, né, traçar a rota justamente, né, do tubo digestório até chegar no tubo retal, no final ali do sistema digestório, né? Então, eles podem ou não ser hidro ou lipossolúveis. Então, há uma variação muito grande, né, aí dentro dos aspectos que são observados na caracterização desse meio de contraste que é utilizado aí por via oral. Lembrando que eles possuem gosto, então sabores diferenciados, tá? E não podemos nos esquecer que o sulfato de bário não é absorvido pelo organismo, enquanto o iodo, tá? Ele vai ser absorvido em porcentagem pelo organismo. Então, em condição de efetividade, né, o sulfato de bário ou bário, ele permanece mais tempo no organismo do que o iodo. Então, a meia-vida do iodo, ela é mais curta em relação com a meia-vida aí do bário, até porque o bário ele se mantém no organismo por mais tempo. Via venosa. Então, quando falamos de via venosa, né, esse é o nosso grande problema aí
na área radiológica, né? Podemos ou não, comentamos isso no início da nossa disciplina. Fica a cargo de cada um, né? Não posso mentir para vocês, não vou omitir informação. Os hospitais, as clínicas, eles querem profissionais que realizam a função. Então, é importante que se tenha ao menos essa noção, né, de administração de injetáveis, que se consiga fazer a administração de injetáveis, mas você só vai fazer uso, tá, que fique bem claro, dos meios de contraste. Não é que você sai medicando o paciente, não é isso. Né? O meio de contraste é algo específico, precisaria, né, de um técnico de enfermagem, de um enfermeiro? Sim, mas infelizmente nós não temos esse apoio, então fica por nossa conta. Então é importante que você realize esse curso, como eu falei no início da disciplina, tá? Vem comigo no slide. Tem como objetivo principal contrastar estruturas vasculares e estruturas parenquimentosas, vascularizadas. Esses contrastes são geralmente hidrossolúveis à base de iodo. As injeções predominantemente venosas podendo ser arterial. Quando se faz uso, né, no caso do iodo intravenoso, tá? Ou da administração de injetáveis por via venosa, o principal foco é justamente estruturas vascularizadas, tá? E estruturas do sistema nervoso, o que vão, né, evidenciar de forma muito clara a visualização de tumores, coágulos, se tratando aí do sistema nervoso do indivíduo. As dosagens, elas não são dosagens padronizadas quanto peso. Então, geralmente, indivíduos com peso de 70, 90, eles, né, 70 quilos recebem a dosagem X, 90 quilos recebem a dosagem X. Isso aí, quanto a isso, pode se considerar como sendo um padrão. Então, é muito importante ter a noção, né, de peso do indivíduo. Geralmente, quando há necessidade do exame contrastado, e são exames em que o contraste ele é administrado por via venosa, como a dosagem ela é necessária, a indicação do exame já traz o peso do paciente. Então, com isso, né, o técnico em radiologia, ele já consegue ali fazer uso da dosagem correta, né, evitando assim possíveis problemas colaterais, efeitos colaterais por um excesso de dosagem, por uma superdosagem, tá bom? Temos também a administração via retal, né, indicado para diagnosticar doenças pélvicas ou do intestino, né? Então, por via retal é a maneira mais constrangedora que há, e é quando se faz a administração desse tipo de meio de contraste na via retal, especificamente, né, o médico já está solicitando um exame para que ele possa visualizar a região intestinal, né, possíveis problemas de região intestinal. Então, quais problemas nós teríamos? Volvo intestinal, diverticulite, são exemplos de doenças que podem ser constatadas aí com esse tipo de exames mais específicos. Temos mais duas maneiras, né, mais duas formas de administração. Acompanha no slide comigo, que nós vamos falar agora da endocavitária e a introcavitária. Endocavitária, quando o agente é administrado por orifícios naturais, né, além do reto, como a vagina, por exemplo. E a intracavitária, o contraste é inserido através da parede da cavidade que será examinada. Como assim intracavitário? O contraste é inserido através da parede da cavidade que será examinada. O que acontece? Então, geralmente, é uma espécie de injetável, que vai ter contato direto com a parede daquele orifício, tá? Não no canal geral do orifício, mas na parede lateral. Então, é como se fosse uma injeção intravenosa, né, que vai ser direcionada para as paredes, né, que constituem, que formam aquela estrutura em específico, tá bom? Vamos lá, continuando. Via articular, geralmente ela é utilizada especificamente nas articulações do paciente mesmo, né, para evidenciar ali estruturas da região articular, o próprio nome já diz, né, e demais vias de modo mais geral, administrado por orifícios do corpo de acordo com o estudo. Uretra, né, para trato urinário, canal lacrimal, glândulas salivares, fístulas ou canal vaginal.
Então, assim, existem várias maneiras de se administrar um meio de contraste. As principais e as mais comuns, via oral e, além da via oral, nós temos também a forma intravenosa. Essas são as mais comuns de se realizar. As outras são para exames um pouquinho mais complexos, mas né, ainda existem e nós precisamos estar preparados para elas. Ok? Nós finalizamos aqui, né, mais um dos nossos módulos. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero vocês, tá, para mais um módulo extremamente importante. Tchau, tchau.